A nossa intenção é abordar a gravitação. E isso o faremos ao longo de 2 vídeos. Isso porque é um tema bastante extenso e nós gostaríamos de abordar esse conceito à luz da evolução, especialmente dos elementos que são utilizados para descrever a gravitação. Sob esse aspecto, nós poderíamos dividir a história da evolução dos conceitos em 4 fases relativamente distintas. Numa primeira fase, nós não fazemos uso de elementos dinâmicos para descrever a teoria da gravitação. É uma teoria fenomenológica, portanto. Numa segunda fase, temos a teoria da gravitação universal, formulada por Newton, e nós diremos que aí teve início a primeira revolução em relação ao entendimento da gravitação. Em 1905, Einstein propôs a teoria da relatividade especial. Em 1915, ele propõe a teoria geral da relatividade e, com isso, ele promove a segunda revolução. E, finalmente, nos dias de hoje, o que é a gravitação nos dias de hoje? Qual a evolução natural desses conceitos? Muito bem, nós vamos começar falando sobre o que é a gravitação. Para a maioria das pessoas, a gravitação é isso. É a queda dos objetos, a queda de uma maçã. E sempre a gente lembra da história da maçã, porque a gente procura relacionar, né, a teoria da gravitação a Newton. E corre a história não confirmada de que Newton, observando a queda da maçã, teve a intuição. Não é bem assim, não. O que o Newton de fato observou foi a Lua e não a maçã. Mas a teoria da gravitação, ou a gravitação, não é apenas a questão da queda dos objetos na superfície terrestre. Dê uma olhada no céu. A gente vai observar uma imagem parecida com essa aqui, claro. Mas sabe, quando a gente olha para o céu, tudo que a gente vê está relacionado, de uma forma ou de outra, com a gravitação. E a gente nem sempre se dá conta disso. A gravitação é uma das 4 interações básicas e fundamentais. E ela é responsável, em primeiro lugar, pela atração entre os objetos. Mas é mais do que isso. Ela praticamente molda todos os objetos. Ela dá forma arredondada aos corpos celestes. E ela também tem a ver com a luz, porque mediante a atração gravitacional é que nós fazemos com que entre em operação as interações eletromagnéticas, produzindo luz. Então, até mesmo a luz que a gente vê é uma consequência indireta da teoria da gravitação, ou da gravitação. Esse é um aspecto muito relevante. A gravitação é, sem sombra de dúvida alguma, a interação mais forte do ponto de vista do universo como um todo e também aquela que alcança todos os pontos no universo. É, portanto, a interação mais importante olhando-se o universo como um todo. Vamos começar pela gravitação na antiguidade. Nós não sabemos quando houve uma preocupação do ser humano com essa interação. Na verdade, a história da gravitação se confunde com a história da astronomia e da própria mecânica. Vamos nos ater aqui a 2 abordagens para a gravitação e elas são distintas, porque nessas abordagens a teoria da gravitação não é tratada como uma interação universal. A primeira teoria fenomenológica da gravitação universal é aquela proposta por Platão. Platão procurava descrever o movimento dos astros
utilizando órbitas circulares. E, claro, os astros girando em torno da Terra. Logo se percebeu que havia um pequeno problema aí, porque os planetas, que são esses astros errantes no céu, planeta em grego significa isso, errante. Esses objetos não se enquadravam nessa descrição feita por Platão. Mas um discípulo dele, de nome Eudóxio de Cnido, ele teve a ideia de combinar dois movimentos uniformes, né? São conhecidos como epiciclos, e por meio dos epiciclos é possível descrever esse movimento surpreendente dos planetas. É um movimento mediante o qual, num determinado instante de tempo, é como que se o planeta parasse em algum ponto do espaço e depois retrocedesse. Esse movimento não dá para descrever com uma órbita circular. No entanto, Eudóxio conseguiu explicar ou mostrar que é possível descrever esse tipo de movimento com dois movimentos circulares. Depois, nós tivemos um aperfeiçoamento desse modelo feito por Ptolomeu. E aí nós já estamos falando cerca de 100 anos depois de Cristo. E esse modelo de Ptolomeu foi muito bem sucedido para explicar os movimentos na abóbada celeste. No entanto, Aristóteles tinha uma teoria que era voltada para explicar não o movimento dos planetas e nem dos astros na abóbada celeste, mas Aristóteles desenvolveu uma teoria para explicar por que os objetos caem. De forma que Aristóteles aqui estava tratando da teoria da gravitação. E na teoria de Aristóteles, ele dizia que existem os movimentos naturais e os movimentos violentos. Movimentos naturais são esses movimentos como a queda de um objeto em direção ao solo. E Aristóteles formulou a sua dinâmica com base num princípio muito curioso. Qual era a base da dinâmica aristotélica? É que os objetos caíam em direção ao solo porque os objetos iam à procura do seu lugar natural. E qual é o lugar natural de todas as coisas no universo, na visão aristotélica? É o centro do universo. E o centro do universo, nessa visão, estaria no centro da Terra, porque a Terra ocupava o centro do universo. Então, Aristóteles tinha essa teoria, a de que os objetos caíam em direção ao centro da Terra porque a Terra seria o centro do universo. E todas as coisas vão à procura do seu lugar natural. E o lugar natural de tudo é o centro do universo. Muito bem. Essa era a base da dinâmica aristotélica. E hoje isso pode parecer até mesmo uma ideia por demais simples, mas, curiosamente, essa ideia, ela praticamente durou 2.500 anos. Houve um intervalo de tempo muito grande até que começássemos a entender um pouco diferente do que Aristóteles propunha. Aristóteles também tinha uma proposta mediante a qual um objeto mais pesado deveria cair antes de um objeto mais leve. E isso também fazia parte da teoria de Aristóteles, da gravitação. Aliás, eu acho que ele se baseou nisso, porque, de fato, tendo em vista a resistência do ar, os objetos parecem que caem em tempos diferentes. Mas se nós eliminarmos a resistência do ar, todos os objetos
cai ao mesmo tempo, surpreendentemente. Outra pessoa que contribuiu um pouco para a teoria da gravitação foi Arquimedes. Aqui, no caso, Arquimedes entendia que havia um ponto no corpo rígido, ou em qualquer corpo rígido, que é o centro de massa, e esse ponto ele é extremamente importante, porque um objeto, e hoje se sabe, que ele se desloca como um todo num movimento de translação, como se todas as forças agissem sobre esse ponto, que é o centro de massa. É claro que, naquela época, Arquimedes se preocupava mais com a questão do equilíbrio dos corpos, mas ele sabia que o equilíbrio tinha muito a ver com o centro de massa ou o centro de gravidade. Naquela época, eles denominavam esse ponto de centro de gravidade. Depois de Arquimedes, eu gostaria de mencionar um trabalho de um indivíduo que era mais filósofo do que cientista, isso já no século XIV, que é William de Ockham. E ele foi o primeiro a contestar algumas ideias, apesar dele ser um escolástico, ele procurou contestar algumas ideias da dinâmica aristotélica. Ele achava a dinâmica aristotélica com muitos elementos. Então ele propunha uma simplificação, é conhecido hoje como a navalha de Ockham. Ou seja, você deve cortar tudo que não há necessidade de você fazer uso. Uma teoria tem que ser simples, diria Ockham. E isso influenciou muitos pesquisadores. Nós vamos mencionar especialmente Galileu, né? Uma contribuição muito importante e que faz com que a teoria da gravitação comece a mudar um pouco, ou a nossa compreensão a respeito da gravitação comece a mudar, tem a ver com Nicolau Copérnico, no seu livro famoso De Revolutionibus. Falava sobre as revoluções das esferas em torno da Terra. O que foi revolucionário na proposta de Copérnico, apesar disso já ter sido pensado antes, Aristarco propunha uma teoria heliocêntrica, é que Copérnico procurou colocar o centro do universo no Sol. E essa foi a principal contribuição dele, o modelo heliocêntrico. E é bom entender que, na realidade, Copérnico fazia uso de órbitas circulares, tal qual propôs Platão. De forma que, sob esse aspecto da descrição dos movimentos, Copérnico não foi muito revolucionário, não. Ele, na verdade, procurava incorporar a ideia da perfeição e da simplicidade. O que estava presente no trabalho ou nos trabalhos de Platão e Eudóxio, mas que fora perdido nos trabalhos de Ptolomeu. Ele percebeu que a descrição seria mais simples. Contribuições agora importantes, né, para a gente entender a gravitação foram dadas por Galileu. E a gente sempre menciona algumas experiências conduzidas por Galileu na Torre de Pisa. Aparentemente ele não fazia ali experiências científicas, mas demonstrações, né? E uma das demonstrações que ele procurava fazer é mostrar que, de fato, os objetos caíam ao mesmo tempo. Mas Galileu deu 3 grandes, importantes contribuições. A primeira delas é o isocronismo do pêndulo. O período do pêndulo depende tão somente
da aceleração, da gravidade e do comprimento do fio do pêndulo. Não depende da massa. Ora, isso induziu Galileu a perceber que Aristóteles estava errado. Não é verdade, porque se um pêndulo cai ao mesmo tempo, independentemente da massa que nós colocamos no pêndulo, isso significa que todos os corpos caem ao mesmo tempo. Essa foi a grande sacada de Galileu, e ele estava agora começando a demolir o aristotelismo com essa ideia. A outra grande percepção de Galileu diz respeito ao movimento dos projéteis. Ele dizia explicitamente que a base de tudo é uma espécie de aplicação da navalha de Occam, é que os movimentos são simples. O movimento dos projéteis é um movimento simples. É aquele que se dá com uma aceleração constante. E ponto. Você não precisa saber de mais nada. Nada de complicações. Lugar natural, gravidade, peso maior, peso menor. Uma simplificação da descrição dos movimentos. E, finalmente, uma ideia errada de Galileu e, curiosamente, estando errada, ou mesmo estando errada, quase lhe custou a vida, porque Galileu procurava utilizar um fenômeno conhecido como as marés, e nós conhecemos esse fenômeno, isso é algo que ocorre, né? Observem a água do mar na praia, vocês vão ver esse fluxo e refluxo das águas no ar 2 vezes ao dia. E Galileu entendia que as marés poderiam se constituir num fenômeno que levasse a provar, ele utilizava isso como prova de que a Terra se moveria. Hoje nós sabemos que isso não é verdade, mas de qualquer maneira, essa ideia dele quase que lhe custa muito caro. Teve que, de fato, dizer que não era bem assim. Se bem que no final ele disse, ele por se move, né? Então, ele mudou de ideia, mas não mudou tanto. Foi só para salvar a cabeça dele. Muito bem. Depois de Galileu, ou concomitantemente Galileu, nós temos uma descoberta feita por Kepler. Observando, especialmente Marte, que é um planeta que está mais próximo de nós, e a partir das observações do seu mentor Tycho Brahe, Kepler formulou as 3 leis. Leis essas válidas para o movimento dos planetas, né? Essas leis são bastante bem conhecidas. A primeira lei especifica que a órbita dos planetas é uma elipse, o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. A outra lei, conhecida como lei das áreas, que especifica que o raio vetor de posição de um planeta varre áreas iguais a intervalos de tempos iguais e, portanto, se pode concluir que próximo do Sol os planetas se movem mais rápido do que quando eles estão longe do Sol. E, finalmente, uma relação entre o período das órbitas e o semi-eixo maior da elipse. Essas são as 3 leis de Kepler, mas são leis obtidas a partir da observação. Não há uma base dinâmica para explicar essas leis. E hoje nós sabemos que, de fato, isso acontece. Se considerarmos o período de 1 ano e utilizarmos uma unidade astronômica, nós teremos uma relação praticamente linear, né, entre
considerando-se o período ao quadrado e o cubo do semi-eixo. Tome essa relação e nós vamos verificar que há uma relação linear. Essa era a situação até o tempo de Newton. E Newton não foi o único a começar a se preocupar com uma força entre a Terra e a Lua, por exemplo. Outras pessoas, outros pensadores, filósofos, naquela época, se preocupavam com isso. Só ali na Inglaterra é possível citar 4 nomes. Dentre aqueles de maior destaque, nós poderíamos citar Brain, Halley. Eles tinham uma proposta, faziam uma proposta de uma força entre a Lua e a Terra, e essa força variava, de acordo com a proposta deles, com o inverso do quadrado da distância. E eles propunham isso por uma razão simples. É que eles podiam deduzir para órbitas circulares uma das leis de Kepler. Agora, o problema, que era difícil, era mostrar que para uma força que varia com o inverso do quadrado, a órbita seria uma órbita elíptica. Aí sim estava o grande problema. A primeira revolução, então, aconteceu com Newton, e ele começou a pensar nesse problema quando ocorreu uma peste que assolou a Europa como um todo e atingiu também a Inglaterra. A Universidade de Cambridge fechou em 1665 e Newton, que havia acabado de terminar o curso dele em Cambridge, teve que ir para casa. Mas ele não ficou à toa. Lá ele começou a pensar na questão da teoria da gravitação. E é lá que dizem que ele viu uma maçã cair e teve uma ideia. Na realidade, eu acredito que não seja bem assim, porque o que o Newton observou, e muito bem, foi o movimento da Lua. Foi um movimento da Lua. Em primeiro lugar, o Newton entendia que esse movimento circular é um movimento que requer uma força, fazendo com que a Terra, a Lua, caia em direção à Terra sem nunca atingi-la. Mas a força atrai constantemente a Lua. Essa foi a grande sacada do Newton. Havia uma força atraindo a Lua em direção à Terra. Vejam aqui, esse é o exemplo dessa figura. Ele entendia que, se não houvesse essa força, a Lua simplesmente sairia pela tangente. Se ela está constantemente caindo, há uma aceleração. Sim, obrigatoriamente, uma aceleração. E ele se preocupou foi em calcular essa aceleração. Agora, ele também usou um outro argumento, e esse aqui me parece que ele desenvolveu quando ele estava em casa, nos anos da peste. Então, se pode dizer que em 1666, Newton teve essa ideia aqui. Qual era a ideia do Newton? Ele imaginou um canhão. Esse canhão, hoje em dia dá um nome a ele de canhão de Newton. Esse canhão atira bolas. Agora, imagine um canhão potente. Ele atira uma bola e lança essa bola bem longe. Agora, imagine um canhão mais potente ainda. Ora, ele iria atirar essa bola e iria atingir uma distância muito maior ainda. Ora, vamos aumentar a potência desse canhão e vamos ver o que acontece? Ele atira uma bola, olha só, e a bola pode voltar para o mesmo ponto que ela havia sido lançada. Ora, isso é uma órbita circular. Logo, para que se tenha uma órbita circular, você precisa ter uma força. E por que não ser a força da gravidade? Essa foi a sacada de Newton. A mesma força que faz com que os objetos caiam sobre a superfície terrestre, ela pode, sim, manter um objeto em órbita circular. E nesse caso, ele estava pensando, era na Lua, porque não havia satélites, né, naquela época. É só a Lua. E ele então ficou observando a Lua muito bem. E o Newton chegou a uma conclusão.
é que as acelerações, tanto da maçã, aqui quando ela cai, quanto da Lua, seriam relacionadas pela distância entre a Terra e a Lua e o raio da Terra. E esse valor é de aproximadamente 3.600. Por quê? Porque a distância da Terra até a Lua é 60 vezes maior do que, aproximadamente, do que o raio da Terra. O Newton usou um dado que não era muito bom a respeito do raio da Terra e chegou a um valor, pasme, de 4.000 em vez de 3.600. Mas ele não estava satisfeito, não. Deixou essas contas para lá, em 1666. Né? E só foi retomá-las muito tempo depois. Mas o fato é que Newton foi o primeiro a perceber a universalidade da gravitação. Ela não é só responsável pela queda dos objetos, é também responsável pelo movimento circular da Lua. Então, Newton estabeleceu que a queda dos objetos tem uma responsável, que é uma força, e que essa mesma razão para a queda dos objetos é a razão para a queda da Lua. Queda, claro, entre aspas, né? E foi daí que, cerca de 1680, Newton já teria percebido que essa força entre a Terra e a Lua, é claro que ele pode agora estender essa força entre a Terra e o Sol, né, é diretamente proporcional às massas dos corpos que interagem e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como eu disse antes, essa ideia do inversamente proporcional ao quadrado da distância, muita gente teve. Né? Newton não foi o primeiro, né, a ter essa ideia. E ele então formulou a lei, ou a teoria da gravitação universal, que estabelece que dois objetos que tenham massas, massa m, o outro massa m2, a força é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Essa é a teoria da gravitação universal formulada por Newton, e ela ainda introduz uma constante G, conhecida como constante da gravitação universal. Newton, de acordo com os historiadores, já teria essa formulação da teoria da gravitação universal em 1682. Mas ele não estava contente. Por quê? Porque havia muito trabalho ainda a ser feito. Em primeiro lugar, o Newton queria se certificar de que objetos extensos como a Lua, a Terra e o Sol podem ser tratados para efeito da gravitação como se eles fossem pontiformes. E ele demorou para compreender isso, e isso não é trivial. Então, essa foi uma primeira coisa que Newton procurou fazer antes de publicar os trabalhos dele no terceiro livro dos Principia. Sim, porque o terceiro livro trata basicamente da teoria da gravitação. O Newton, nesse livro, também, nessas alturas, ele já havia conseguido entender que o fenômeno das marés está muito ligado à gravitação. Então, nesse livro, ele fala do fenômeno das marés e ele apresenta a sua teoria dos cometas. Finalmente, ele deduz as leis de Kepler. Ou seja, Newton resolve praticamente os problemas envolvendo a gravitação universal. É claro que a coisa não parou aí. Os desenvolvimentos não pararam aí. Eu quero citar uma experiência feita por Cavendish, que fez uso
da balança de torção desenvolvida por Coulomb, nessa figura, na realidade, é a experiência de Coulomb, mas o que ele fez foi pura e simplesmente, ao invés de utilizar objetos dotados de carga, ele utilizou objetos dotados de massa. E, com isso, ele pôde verificar experimentalmente a teoria da gravitação universal, considerando dois objetos. E utilizando um equipamento que dava a medida de forças com grande precisão. Então, esse trabalho é um trabalho pioneiro. Com isso, Cavendish praticamente estava determinando o valor de G. E com isso, praticamente, se diz que Cavendish pesou a Terra. Na verdade, o que ele estava procurando era encontrar uma forma de determinar a densidade média da Terra. Esse era o objetivo dele. Mas ele atingiu o objetivo mais importante ainda, que foi o de determinar experimentalmente a constante da gravitação universal de Newton. Não paramos aqui o nosso entendimento sobre a gravitação. Por quê? Ora, agora temos uma teoria para descrever o movimento dos corpos celestes, não somente aqueles pertencentes ao sistema solar. Porque o que Newton fez, na verdade, foi colocar ordem na casa em relação a todos os objetos que pertencem ao sistema solar, né? Cometas, luas, planetas e assim por diante. Ainda havia necessidade da gente se certificar de que essa lei valia além do sistema solar. E aí vem uma grande contribuição de William Herschel, que em 1802 descobriu as estrelas binárias. Duas estrelas que giram uma em torno da outra. Qual seria a força? Mantendo as duas ligadas, a força gravitacional. Então, se diz que William Herschel, um grande astrônomo, foi o primeiro a constatar a validade da teoria da gravitação de Newton fora do sistema solar, para além do sistema solar. Agora estamos verificando a lei da gravitação universal para objetos situados muito longe mesmo do Sol. Né? São as estrelas binárias. E essa mecânica agora é utilizada, de acordo com essa figura, para descrever o universo, como todos os objetos existentes no universo. É a mecânica celeste. E essa mecânica celeste foi desenvolvida com uma precisão tão fantástica que alguns astrônomos começaram a suspeitar de alguma coisa errada em relação a discrepâncias entre o movimento previsto por Urano e aquele movimento que eles observavam, utilizando o telescópio. Havia alguma coisa errada. Aí alguém sugeriu, olha, a gente só pode explicar essa discrepância se postularmos a existência de algum planeta ainda não observado. Dito e feito. Em 1846, observando melhor, descobriram Netuno. Olha só, é uma descoberta teórica. Por quê? Percebiam discrepâncias em relação ao previsto com respeito ao movimento de Urânio e, com isso, perceberam que deveria haver mais um planeta. E foi assim, então, que descobriram Netuno. A mecânica celeste atingiu um grau de sofisticação tal a permitir descobertas de objetos, observando discrepâncias da teoria da gravitação universal, né, que seriam discrepâncias se não houvessem outros objetos interferindo nas órbitas. Nós vamos encerrar essa primeira parte da nossa apresentação sobre a evolução dos conceitos da gravitação e vamos, em seguida, iniciar a fase da teoria da gravitação
do século XX.